Fala moçada, nessa videoaula nós vamos construir o dashboard do projeto completo da nossa oficina, né? Um dashboard que demonstre gráficos e números para o gestor da planilha administrar melhor a empresa. Desde já eu peço a você que, se este vídeo estiver te ajudando, me ajude também compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo aí no canal, que isso me ajuda bastante a continuar com essas videoaulas gratuitas, beleza? Vamos lá então, eu criei aqui uma aba dashboard, então já está criadinho aqui. O primeiro passo que eu vou fazer é vir aqui em ver e vou tirar essas linhas de grade para ficar um dashboard bem limpo aqui, ó. Um dado que seria interessante de eu já ter aqui no início da minha planilha, turma, seria a disponibilidade de veículos por cidade, né? Então, eu tendo um gráfico ali vendo a disponibilidade por cidade, já ajuda o gestor a gerenciar melhor os seus veículos, né, os seus funcionários, etc. Para não poluir aqui a parte visual da minha planilha, o que eu faço? Eu vou vir lá no final da minha planilha e vou inserir aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui em dados, vou criar uma tabela dinâmica, uma página existente, que já é essa página aqui, vou selecionar esse ícone, essa célula aqui. Primeiro dado então que eu vou ter que buscar, eu vou ter que ir lá na minha tabela de veículos e vou buscar aqui, tanto pela parte de disponibilidade quanto de cidade. Ó, eu vou selecionar até a B aqui, ó, da A2 a B. Então, vou criar a minha tabela dinâmica aqui, ó. Nas linhas da minha tabela dinâmica, eu vou colocar as cidades que eu tenho e nas colunas a disponibilidade. Os valores serão também de disponibilidade. Se você reparar aqui na nossa tabela dinâmica, ele gerou uma coluna em branco aqui, que são os espaços em branco, porque a gente pegou o intervalo B todo aqui, ó. Então, posso vir aqui em filtrar por disponibilidade e vou tirar os espaços em branco, ó. Sumiu com a coluna em branco. Agora, turma, eu vou vir aqui, vou selecionar toda a disponibilidade, até antes das colunas totais gerais aqui, ó, e vou vir em inserir um gráfico. E um gráfico que seria interessante aqui para a gente inserir seria esse gráfico de colunas empilhadas aqui, que ele vai trazer os dados certinhos aqui para a gente. O título desse gráfico eu posso vir aqui em personalizar, título do gráfico, poderia colocar o nome dele de disponibilidade de veículos. Então, tenho a minha disponibilidade de veículos e vou centralizá-lo no meu gráfico. Então, movi o gráfico aqui para cima. Olha que interessante que dá para a gente fazer também, ó. Vou selecionar algumas colunas iniciais aqui. Vou colori-las de preto. E aqui eu posso colocar, ó, por exemplo, dados da oficina. Mesclar algumas células aqui para ficar centralizado. Centralizar, negrito, uma cor branca e vamos colocar uma fonte 25. Então, olha que interessante que fica o nosso dashboard, ó. Dados da oficina, disponibilidade de veículos. Agora, um outro dado que seria interessante da gente ter aqui no nosso dashboard também seria por porte, né? Por porte em cada cidade. Então, olha só, a gente pode, vamos vir lá no final da nossa planilha novamente, para não poluir a nossa planilha, e vamos vir aqui em dados, tabela dinâmica, uma página existente, né? Então vou colocar ela aqui ao lado, ó, e vou selecionar aqui o intervalo de dados, que vai ser da minha veículos, né? Pegando aqui da disponibilidade até o porte. Porte, vou pegar até o G aqui, ó. Dá um OK e vou criar minha segunda tabela dinâmica. Nessa tabela dinâmica, novamente as linhas serão as cidades e as colunas serão o porte. Os valores também serão porte. Então, está aqui por porte. E aqui, ó, a gente vai filtrar, né, por porte, retirando os itens em branco. Então, aqui já ficou certinho. Agora, da mesma forma, eu vou selecionar isso daqui. Vou inserir um gráfico. Agora, o gráfico que eu vou pegar aqui vai ser o gráfico de colunas. Então, quero esse gráfico. Aqui eu vou tirar essa parte de alternar linhas e colunas e vou usar essa linha como cabeçalho. Já ficou meu gráfico certinho. Agora eu vou mover ele lá para cima. Então, eu copiei ele aqui em cima, ó. Aqui a gente ainda pode editar esse gráfico e colocar um título para ele aqui, ó. Vou colocar um título para o gráfico de porte por cidade. Vamos centralizar aqui também. Então, tem o meu porte por cidade aqui também, ó. Para fechar aqui, eu vou retornar aqui no final da nossa planilha. E eu vou criar aqui também uma tabela dinâmica para a gente saber a quantidade de
veículos por tipo de combustível, né? Então vou selecionar aqui, vou selecionar os dados aqui, ó, e vou pegar aqui na aba veículos, pegando desde a disponibilidade até o tipo de combustível, até o J. Dá um OK, vou criar essa planilha, eu vou ter apenas as minhas linhas, que serão o tipo de combustível, e os meus valores serão os combustíveis. Ó. Então não tem mais a parte de cidades, eu quero saber apenas a questão dos combustíveis. Em filtros, eu vou filtrar por combustível, tirando os espaços em branco. Então aqui eu tenho diesel comum, S10 e gasolina. Ó. Vou selecionar isso daqui, vou inserir um gráfico, e agora eu vou querer fazer um gráfico de pizza. Então, vou pegar esse gráfico de pizza. Tá aqui, ó, a minha porcentagem. Eu tenho 33% de gasolina, 36% diesel comum e 29% o diesel S10. Vou copiar esse gráfico na nossa aba principal aqui, ó. Então tá aqui, ó, tem a disponibilidade de veículos, o porte por cidade e por tipos de combustível. A parte de gráficos aqui, de visualização do meu gestor da minha frota. Agora, um outro detalhe que seria interessante aqui também seria a gente fazer um campo de busca para a parte de manutenção. Aqui seria interessante eu fazer o seguinte, ó. A gente coloca aqui a busca por placa, mesclar duas células aqui. Então aqui eu poderia utilizar a validação de dados da minha D22 e eu vou pegar aqui do meu veículos, né, toda a coluna C aqui, ó, da C3 até a C. Dou um OK, vou salvar. Voltando no dashboard, aqui agora eu tenho todas as minhas placas. Então aqui, vou colocar aqui na cor branca também, negrito e centralizado. Aqui agora, aqui embaixo, eu posso colocar a minha tag query, vou selecionar do meu intervalo de manutenção, pegando aqui da A3 até AL, né? Então da A3 a AL, e vou pegar select. O que eu preciso selecionar aqui da minha aba de manutenção? Eu vou pegar a placa e o valor aqui, ó. Então é a coluna B e a coluna H. Então, select B, H, onde a B foi igual a, aqui eu vou abrir aspas simples, vou concatenar e vou fechar aspas simples. E aqui no meio dos dois is comerciais eu vou jogar essa célula aqui, ó. Então, vou colocar isso daqui em branco. Então tá aqui, ó. Ao pesquisar, por exemplo, uma placa qualquer aqui, ó, ele vai me dar todas as manutenções referentes a essa placa. Então, pesquisei por essa placa, ele me deu todas as manutenções dessa placa. Agora que eu poderia colocar aqui ao lado valor da manutenção. Então, aqui eu coloco o valor da manutenção. Vou colocar um negrito, uma fonte 20 aqui dentro. E aqui agora basta eu lançar a fórmula soma e vou pegar um intervalo maior de dados aqui, porque se tiver mais manutenções, vamos pegar até aqui, ó. E aqui ele já vai me dar, ó, vou centralizar, vou colocar no centro. Então aqui é o valor da manutenção. Se eu mudasse a placa, ele já muda o valor da manutenção aqui também. Então dessa forma eu consigo pegar o valor da manutenção. Então é isso, turma. Eu fiz aqui um dashboard bem simples, né? Vou deixar de para casa aí para vocês implementarem mais esse dashboard, mas através do dashboard, como a primeira aba da nossa planilha, o gestor da planilha, o gestor, no caso aqui da oficina, consegue verificar disponibilidade de veículos, porte por cidade, tipos de combustível que ele tem na sua frota, para ele administrar melhor, colocar mecânicos especialistas em gasolina em determinadas cidades e assim por diante. Uma busca aqui também, a quantidade de manutenções em cada placa para orientar, né, quanto um veículo que está dando muita despesa.
e assim por diante. Então a gente consegue ir fazendo vários filtros aqui no nosso dashboard para dar uma melhor informação para o gestor, tá certo? Essa planilha toda que nós vimos aí nesse projeto, caso você queira adquiri-la, basta entrar em contato pelo nosso e-mail, webdesignfoco@gmail.com. Por um valor pré-estabelecido, a gente envia, compartilha essa planilha com você para que você possa incrementar para o seu negócio, né, utilizar tudo que foi construído aqui, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse projeto completo aí de uma frota, de uma oficina, e que vocês consigam aplicar também para o seu nicho de negócio aí. O curso de Google Planilhas continua, nós ainda vamos ter várias videoaulas, tá bom? Então continue com a gente, vamos ter outros projetos também de outros temas para que vocês possam treinar as suas planilhas. Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.